Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Vou iniciar agora uma videoaula de um porta-garrafa, tá certo? Pode ser porta-vinho, porta-garrafa. Eu vou trabalhar no fio de malha. Vou usar o fio de malha, eu tenho esse fio aqui. Não vou falar o nome para vocês porque eu perdi o rótulo. O que eu sei dele é que ele não é aquela malha a prêmio, né? A malha boa, não é, viu? Ele é um outro fio de malha. E vou usar a agulha número 8, ó, numeração 8, tá? E a minha garrafa é essa daqui, ó. Eu quero proteger a garrafa e quero fazer o porta-garrafa para proteger ela. Além de não danificar, não arranhar, né? Vai proteger também até para ajudar mais conservar a água geladinha, tá bom? Então, a gente vai começar pela base da garrafa. Vamos começar, gente, pelo anel mágico. Passo a linha no dedo, puxo a linha lá atrás para fazer a primeira laçadinha, ó. Pronto, fechei a primeira laçadinha, certo? Vamos colocar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O início, o anel mágico, ele é mais complicadinho. Eu gosto de fazer ele bem folgado, que é pra gente poder organizar os pontos, ó. O fio que a gente iniciou, a gente puxa e vai organizando, ó. Vai puxando e organizando aqui os pontinhos para ele ficar bem redondinho. Puxa mais um pouquinho para fechar. Pronto, ó. Organizei aqui direitinho. E agora, a gente vai fazer o último ponto, o fechamento, né? Desse anel mágico. Eu venho aqui no primeiro ponto, na laçadinha de cima do primeiro ponto. Puxo, passo a minha agulha por trás, ó. Passei minha agulha por trás. Essa laçadinha do último ponto, coloco na minha agulha. E vou levar ela lá para trás. Pronto. Trouxe ela lá para trás. Puxar ela um pouquinho aqui para ela ficar mais folgadinho. Puxo o nosso fio do anel mágico. Organiza aqui. Isso aqui é o fio que vem do cone, certo? Agora, eu vou inserir a minha agulha no meio do primeiro ponto que eu fiz, da primeira laçadinha, levando lá para trás, ó, bem no meio dele. Aqui eu vou colocar a minha laçadinha. Peraí que eu não peguei o ponto todo. Coloco aqui no meio do ponto baixo, ó, tá vendo? Peguei ele bem no meio. Pego a minha laçadinha, que eu já tinha passado lá para trás, deixo ela na agulha. Venho no fio que vem lá do cone e vou puxar uma laçadinha, ó, pra frente. Pronto, puxei uma laçadinha. Fiz a minha primeira laçada da segunda carreira. Organiza aqui. Não aperto muito, a gente deixa frouxo, depois a gente fecha, que é para não ficar difícil da gente trabalhar, né? Porque a agulha é grossa e o fio de malha também é um pouquinho mais grossinho, então para evitar que a gente fique puxando muito, a gente deixa ele bem folgadinho. Fiz a minha laçadinha. Aqui nessa carreira, aqui foram, com esse ponto que eu fechei, fechamos em 7 pontos, porque eu tinha feito a laçadinha, fiz 6 pontos e esse fechamento aqui é como se fosse um ponto, então ficou 7.
Aí, aqui nesse mesmo ponto, aqui já é uma laçada, um ponto, né? Aqui eu vou fazer mais outro, porque essa carreira agora vai ser toda de aumento. Então, no mesmo ponto, eu vou inserir minha agulha e vou puxar o fio lá de trás, a malha lá de trás e fechar mais um ponto. Pronto. Aqui eu vou ter 2 pontos. Deixa eu aproximar um pouquinho, gente. Pronto. Aí, aqui eu vou ter 2 pontos. No próximo ponto, bem aqui no meio, tá vendo? Olha, observe que o ponto que a gente faz, ele tem duas perninhas. É como se fosse um V. No meio dele, bem aqui no meio, a gente vai passar lá para trás e puxar o fio e fazer mais outro ponto, tá vendo? No mesmo ponto, eu vou puxar mais outro, que a gente está fazendo carreira de aumento. Em cada ponto, a gente vai fazer 2 pontos. Ó, fiz o meu segundo ponto. Mais uma vez. Nesse ponto aqui, de base, no meio dele, bem na pontinha aqui, né, de cima do ponto, aqui no meio, vou inserir minha agulha lá para trás. Ó, saiu lá atrás. Vou pegar o fio e vou fazer mais 2 pontos de aumento. No mesmo lugar, eu vou puxar e fazer meus 2 pontos de aumento. Pronto. No próximo, no meio do ponto, tá vendo aqui? O meio do ponto, insiro minha agulha lá para trás, pego o meu fio e vou fazer mais 2 pontos. Fiz 2 pontos. No próximo ponto, mais outro aumento. Ao todo, a gente vai ficar com 14 pontos nessa carreira. Aqui. Deixa eu puxar meu fio aqui. Tá abrindo aqui, mas depois a gente fecha, tá? 2 pontos. No próximo ponto, mais outro aumento, bem no meio do ponto. E 2. Deixa eu puxar aqui. Aqui vai ser o último aumento. Aqui no último pontinho, ó. Tá vendo? O Vzinho e a alcinha da correntinha de cima não é na correntinha, é no meio do ponto aqui, ó. Entre uma perninha do ponto e outro. Vou fazer mais 2 pontos. No mesmo local. O último ponto, pronto. Aqui é meu último ponto. Como abrir um pouquinho, vou puxar esse fio para fechar esse anel mágico. Agora que já passei da outra carreira, né, ó. Pronto, ó, fechou. Perfeito, olha, tá vendo? Em cada ponto de base, eu fiz 2 pontos, ficamos com 14 pontos. Aqui a gente vai fechar da mesma forma. Aqui é a alcinha do meu primeiro ponto. Venho por trás, passar minha agulha por baixo. Pego a alcinha do meu último ponto, coloco na agulha. Puxo lá para trás. Ó, puxei para trás, né? Aqui, nesse primeiro, no último ponto aqui, ó, onde a gente fez a alcinha, a gente vai colocar no meio do ponto, tá vendo a perninha do ponto, ó? Um Vzinho, bem no meio, a gente vai inserir a agulha lá para trás, ó. Ponho a minha alcinha que eu tinha levado lá para trás, pego o fio do cone e vou puxar para frente, para fazer uma laçadinha. Pronto. Ó, fechei uma laçadinha. Pronto. Ó, esse fechamento aqui é um fechamento perfeito para não ficar falha
E quando a gente faz esse processo, é como se a gente formasse uma alcinha dessa, ó, perfeito. Não fica falha, certo? Aqui vai ficar a nossa base perfeita, centralizada, o ponto baixo central, tá bom? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto sem aumento e o segundo com aumento. Então, aqui foi o primeiro ponto, não vou fazer aumento. Vou para o próximo ponto. O próximo ponto já vai ser esse aqui, ó. Já vai ser esse aqui, ó, do ladinho. Então, no meio dele, ó, tá vendo a perninha dele, ó, tem um Vzinho, a primeira perna e a segunda. Bem no meio, pegando lá para trás. Ó, ele saiu no meio dele lá atrás, ó. Tá vendo? Saiu no meio. Aí, aqui eu vou puxar o fio para frente. E nesse ponto aqui, eu vou fazer o aumento, ó. Vou fazer mais outro. Pronto. Fiz o meu aumento. Fiz o meu primeiro ponto aqui e aqui eu fiz o aumento. Próximo ponto, ó. Próximo ponto já é esse aqui. Esse aqui eu não vou fazer aumento. No meio dele, puxo a laçadinha lá de trás, fiz um ponto. Puxar meu fio do cone. Ó, fiz um ponto. Nesse segundo ponto aqui, a gente vai fazer dois pontos de aumento. Então, no meio dele, novamente, ó, insiro a agulha lá para trás, puxo o fio, meu primeiro ponto. Agora, vamos fazer mais outros. Segundo ponto. Pronto, fiz dois aumentos, né? 2 pontos de aumento. Então, a gente vai fazer essa carreira todinha assim, um ponto sem aumento e no segundo ponto o aumento. Um ponto normal e 2 pontos de aumento. Quando chegar no final, eu volto. Pronto, gente, cheguei aqui no final, olha. Aqui eu iniciei com um ponto e o segundo ponto de aumento, né? 2 aumentos. Você vê que finalizei, aqui a gente finalizou com 2 pontos de aumento, ó. Deixa eu aproximar. Pronto, ó, 2 pontos de aumento. Aí, a gente vai fazer aquele mesmo fechamento. Aqui no primeiro ponto, nas primeiras alças do primeiro ponto em cima, eu vou inserir minha agulha lá por trás, ó. Pego a alcinha do último ponto, boto na minha agulha e levo ela lá para trás. Pronto. Ajustar aqui. Tá vendo como forma? Veja como forma uma alcinha igual dos outros pontos, olha. Então, é um fechamento perfeito. Aí, aqui, nesse meu primeiro ponto aqui, tá vendo? De um Vzinho, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha, inserir minha agulha no meio. Vou lá para trás, pego essa alcinha que eu levei lá para trás, coloco na minha agulha. Pego o fio que vem lá do cone e passo para frente, ó. Puxo ele para frente, no meio dessas duas dessa laçadinha. Puxo para frente e fecho uma laçada. Pronto. Aqui eu já fechei o meu primeiro ponto. Veja como fica perfeito, ó. Fica perfeito o fechamento, ó. Não fica o ponto baixo centrado, olha, fica perfeito. Aqui atrás também, ó. Esse fio aqui é o nosso fio do anel mágico. A gente vai passando ele aqui por dentro, ó. Eu poderia ter passado, você pode ter passar quando você vai fazendo as correntinhas, você pode passar. Eu não passei o meu. E aí eu vou só passando ele por aqui, ó. Nas alças que eu encontro aqui, ó, eu vou passando. Pego uma alça do ponto que já foi feito e passo por dentro, ó. E puxo. Que isso aqui vai ficar por dentro do porta-garrafa, né? Isso aqui não fica por dentro, não fica visível. Ó, vou passando ele por aqui, por dentro, ó, porque esse aqui é o lado do avesso. Você pode, na hora que você tá fazendo o trabalho, você já pode ir
colocando ele por cima e fazendo. Eu não fiz, esqueci, ele ficou por aqui. Pronto. Ó, aqui eu já posso até cortar. Passar mais um aqui. Pronto. Ó, passei ele por dentro. Posso cortar o fio, pegar meu cortador. Cortar ele aqui. E, ó, não mexeu em nada aqui na frente. Aqui a gente vai fazer, nessa carreira, a gente vai fazer... Ó, aqui a gente fez o nosso primeiro ponto. Vamos fazer 2 pontos normais e o terceiro com aumento. Então, fiz o meu primeiro ponto. No próximo ponto, no meio do ponto, puxo a laçadinha lá de trás, fiz o meu segundo ponto. Nesse próximo ponto, no terceiro ponto, vai ser aumento. Vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Pronto. No próximo, um ponto só. No próximo ponto, apenas um ponto. O segundo também, mais um ponto só. E no terceiro, o aumento, ó. Nesse meu terceiro ponto aqui, eu vou fazer o aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Essa carreira toda vai ser assim. Toda a carreira vai ser assim. 2 pontos normais e um aumento. 2 pontos normais e um aumento. Fazer até o final, quando chegar aqui, eu volto. Ó, gente, cheguei aqui no final dessa minha carreira, que a gente fez 2 pontos e um aumento. Fiz o meu fechamento perfeito, observa que ele tá ficando perfeito, ó. Ponto alto centrado, ponto baixo centrado. Não fica torto, fica tudo igualzinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos altos normais e um aumento. Já fiz um ponto. 2, 3 e agora um aumento. Aqui o meu aumento. Deixa eu explicar para vocês, ó. 3 pontos altos, 3 pontos baixos normal e um aumento. Vai fazer na carreira toda e finaliza aqui. Observe que sempre que você finaliza aqui, tem que bater certinho. Tipo, a gente iniciou com ponto normal, os 3 pontos normal. Aqui no final, o último ponto tem que ser o ponto com aumento. Se o seu ponto não for o aumento, o último ponto for um aumento, é porque alguma coisa deu errado aqui, certo? Mas quando a gente inicia pelo ponto normal, o finaliza com o aumento. A não ser que você tenha iniciado com o aumento e aí vai finalizar sem o aumento, tá? Observe sempre isso. Então, essa carreira aqui, a gente vai fazer 3 pontos normais e um aumento. 3 pontos normais e um aumento. Vou fazer a minha toda, no final a gente volta. Pronto, gente, cheguei aqui no final dessa carreira, né? Aqui eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para subir, porque a partir de agora já chegou o tamanho que eu quero. Olha, vou mostrar para vocês. Vou medir aqui com a minha garrafa. Ó, você vai colocar, ela tá certinha o tamanho da base da minha garrafa. Deixa eu mostrar aqui, ó, quando eu vou colocar aqui, mostrar para vocês aonde que ela fica, ó, tá vendo? Ela fica justamente na altura da base onde que eu vou subir, porque agora a gente vai subir. Essa base aqui a gente vai fazer os pontos para subir, que ela vai ficar estruturada. Então, ela já tá na medida, tá vendo? Onde tá sobrando aqui é onde eu vou fazer os pontos pra gente tá subindo
a estrutura do nosso porta-garrafa. Essa é a medida. Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz para a gente estar subindo também sem emenda, porque agora a gente vai pegar só nessa alcinha de dentro aqui, que é para ela subir com estrutura. Então, como é que a gente faz? Outra coisa, se por acaso a sua base for maior, para o que você for fazer for maior, aqui a gente fez o quê? Foram 3 pontos e um aumento, né? Então, se for maior a sua estrutura, você continua fazendo isso. A próxima carreira, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, dependendo da estrutura que você vai fazer. Aqui da minha garrafa é essa. Então, finalizou aqui, em 3 pontos comum e um aumento, tá bom? Aí agora, como é que a gente vai fazer? Eu vou passar minha agulha por trás das 2 alcinhas do último ponto, que é esse aqui. Vou levar, como a gente sempre tá fazendo, a minha alcinha do último ponto. Pego na agulha, vou passar lá para trás, ó. Puxei lá para trás. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vou virar o trabalho aqui pelo lado do avesso. Onde tá esse... Deixa eu aproximar um pouquinho para ficar melhor, para visualizar. Pronto. Ó, onde tá saindo o fio do meu novelo, ó, tá saindo bem aqui, nessa alcinha do ponto. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, nessas 2 alças. São 2 alças, ó, a alça de cima do último ponto e a alça do ponto, essa redondinha aqui, né? Então, vou passar por cima por baixo dessas 2 alças, que é onde tá saindo também o fio do meu rolo do barbante. Do barbante não, do fio de malha. Pronto, ó. Deixa eu passar por cima aqui. Puxar ela aqui. Aqui eu puxei. Passei tá vendo? Por baixo das 2 alcinhas. Aqui atrás. Minha agulha tá aqui, ó, por trás. Ó, visualiza bem. Passei a minha agulha por trás, aqui pelo avesso, pego a alça do meu ponto que eu tinha, a alça do último ponto que eu puxei por trás, né? Vou colocar na minha agulha, ó, na minha agulha, e vou puxar ela para baixo dessas 2 alcinhas aqui. Pronto. Puxei. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Olha só. O que aconteceu? A gente fechou o ponto sem emenda, né? Ó, tá vendo? Formou a alcinha como se fosse a alça do ponto, normal, ó. Não percebe a emenda. Estão visualizando? É porque, ó, ficou perfeito, ó. Ó, gente, passei para trás, né? Agora, como é que a alcinha tá toda para trás, né? Como que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai vir no ponto da frente. Aqui foi o ponto onde eu passei a alça. Nesse ponto aqui da frente, ó. Aqui foi onde eu passei a alça. Nesse anterior aqui a ela, eu vou pegar na alcinha de trás e junto com essa alcinha que envolve o ponto, ó. Aquela alcinha que eu falei que é o... Tá vendo, ó? Todas essas alcinhas aqui. Tem a alcinha da correntinha e essa alcinha que envolve o ponto, tá bom? Aí, a gente vai vir no anterior, nesse ponto anterior, vou inserir minha agulha na alcinha da correntinha e nessa alcinha de trás, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa aqui de trás. Pronto, ó. Aí, eu passo a alça do ponto, que foi aquela que a gente puxou, que a gente levou para trás, né? Finalizou. E eu pego o meu fio que vem do novelo e passo para frente. E faço um ponto baixo, ó. Ficou assim, tá? Ó. Agora, vamos para o próximo ponto. Vamos vir aqui na alcinha
E também vamos pegar na alcinha de trás, a alcinha da frente e a de trás. Pronto, peguei atrás, tá vendo? Vou passar pra frente, meu segundo ponto. Aqui no terceiro, aqui, ó, a alcinha de trás da correntinha, a alcinha do ponto, as duas alcinhas, ó, e a alcinha do ponto lá atrás. É de meio complicadinho, mas depois você consegue. Puxa o fio e faz o ponto. Ó, aí ela vai ficando com a estrutura, ela vai ficando pra cima, tá vendo, ó? Ela vai ficando pra cima. Mais uma vez. Na alcinha e na alcinha de dentro. Puxa pra frente, faz um ponto baixo. Pronto. Eu vou fazer até o final. No final eu volto pra gente fazer a finalização dessa carreira. Pronto, gente, ó, cheguei aqui no final, agora a gente vai finalizar essa carreira. A gente vai passar como das outras vezes, passa por baixo do fio da última laçadinha, do primeiro ponto da carreira, né? Passa a alça do nosso último ponto para trás, ó. Puxar um pouquinho. Pronto, passei para trás. Agora, a gente vai entrar bem aqui, aonde formou o ponto, né? Como a gente passou a alça para trás, formou o ponto, tá vendo? Então, no meio dele, a gente vai entrar para ficar o ponto centrado, né? O ponto baixo centrado. Pega lá atrás, coloca a alcinha desse ponto que a gente passou, pega o fio do novelo que a gente está fazendo, passa na agulha e puxa para frente, para formar mais uma alcinha. Fecha o nosso ponto. Aqui formou o primeiro ponto, ó. Formamos o primeiro ponto centrado. Vamos para o segundo. No centro do segundo ponto, bem no meio, passando por trás, vamos puxar o fio, nosso segundo ponto. No próximo, no meio deles, pega o ponto para frente e subo o fio, ó. 3 pontos. Tá vendo como eles estão centralizados, ó, nos pontos de baixo, bem no meio, tá vendo? E aqui vai ser toda a nossa estrutura. Tá subindo, olha, tá subindo nosso porta-garrafa. Ele tá crescendo, vai começar a crescer agora e todo estruturado. Tá vendo? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, eu vou fazer duas cores, eu vou usar essa e vou usar uma outra cor para fazer duas ou três voltas de uma cor diferente, tá? Aí eu volto pra gente aprender, para me ensinar para vocês como que eu faço a minha mudança de fio, tá certo? Eu vou fazer as voltas para me ver até onde que eu vou fazer, a altura que eu vou fazer e volto pra gente tá fazendo essa troca de cores, tá bom? Pronto, gente, eu consegui fazer já a altura que eu queria da minha peça. Eu fiz, deixa eu contar aqui quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. Deixa eu ver aqui, vamos testar aqui na garrafa, vou mostrar pra vocês, ó, como é que tá ficando. Ó. Tá vendo? Ó, ficou justinha na garrafa, ó. Certinha aqui a base dela. Ó, a base dela ficou certinha e aqui também.
ficou certinho. Aí agora, o que que eu decidi? Eu vou mudar de cor. Eu vou colocar um rosa. Eu vou usar este rosa aqui. Vou colocar esse rosa. Tá certo? Aí eu vou ensinar vocês como que a gente faz. Eu não tenho o nome desse fio de malha que eu comprei. Eu acho que eu joguei fora o rótulo. Eu não posso nem falar para vocês. Mas para mim, a cor dele é um rosa chiclete. Tá bom? É esse rosinha que eu vou usar. Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para cortar o fio e passar para outra cor e não aparecer a emenda, certo? Eu vou cortar o fio aqui, o que eu estou trabalhando, cinza. Vou pegar o fio rosa. Tirar do vídeo para não ficar muita informação. Aí eu vou pegar o meu fio rosa, vou fazer o seguinte. O fio que eu já estou aqui trabalhando, eu vou passar ele para trás, como sempre a gente faz. A gente pega a alça, passa por baixo da alcinha do primeiro, das duas alças do primeiro ponto, leva lá para trás. Ó, levei para trás, né, ó, para trás da minha carreirinha. Vou puxar aqui um pouquinho para ela não ficar tão pequena e tão apertada. Eu puxo um pouquinho para não ficar muito apertado, para não ficar repuxado o ponto, para ele ficar igual aos outros, né, ó, para fazer a mesma espessura dos outros. Aqui eu vou colocar no meio do ponto centrado de baixo, coloco a minha alça dentro da minha agulha, pego o meu fio que eu vou iniciar, deixo um pouquinho assim, que é pra gente fazer um arremate, passo na agulha, puxo ele pra frente. Aí, o que que eu faço aqui? Eu vou pegar o meu fio que eu cortei, vou pegar a ponta, deixa eu passar aqui, ó, vou passar o fio que eu cortei, vou passar o fio que eu tô iniciando pra cá, que é pra gente fazer o arremate. Eu tô passando eles por cima, que eu vou fazer um ponto aqui, né, ó. Uma alcinha aqui, pronto. Aí aqui os meus fios tá por dentro, que é para mim ir fazendo o arremate. Veja como é fica, ó. Fica perfeito. A mudança de cor, ó, fica perfeita. Aí eu já venho no próximo ponto, centrado, né, bem no meio do ponto, como eu já ensinei. Pego o meu fio rosa e vou continuar o meu trabalho. Fazendo minhas laçadinhas, puxo um pouquinho pro meu arremate, venho no próximo ponto, puxo a minha laçadinha. Ó. Não aperte muitos pontos, deixe os pontos livres, não aperte muito, tá? Que é para o trabalho não ficar muito apertado. Venho no próximo ponto, puxo a laçadinha. E vou esconder nesse fio aqui. Peraí que eu vou já mostrar pra vocês como é que tá ficando a parte de trás. Venho puxando. Ó. Aqui. Vou fazer o último ponto aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto. Deixa eu puxar minha laçadinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Não deixa os pontos muito apertados, tá? Os fios, tanto o fio lilás como o rosa que eu tô iniciando, tá aqui a pontinha. Ó, a parte de trás, como é que fica por dentro, ó. Fica perfeita, tanto o avesso como o direito, olha.
Percebe que também não fica a emenda, deixa eu aproximar aqui da câmera, tá? Percebe que não tá ficando emenda o início do trabalho, tá vendo? Não tá ficando ondulado, ó. Não percebe, você não percebe que aqui é o início do trabalho, ó. Não se percebe, tá vendo? Não percebe. E aqui a troca de cor também, ó, você não percebe nem na frente, nem pela frente e nem pelo avesso, ó. Fica perfeito, tá? Aí aqui esse pedacinho eu vou cortar, sobrou aqui, né, ó. Eu vou só cortar mais um pouquinho pra não ficar muito. Ó, cortei. Aí aqui a gente vai continuar o trabalho normal. Eu pretendo fazer, eu vou fazer aqui e vejo como é que vai ficar. Mas eu pretendo fazer 2 carreiras desse rosa. Agora que eu mudei de cor, vou até mostrar para vocês como é que fica a parte de trás. Quando a gente vai fazer o ponto centrado, veja bem, ó, aqui, ó, deixa eu aproximar. Aqui é o ponto, tá vendo? Eu coloco bem no meio dele, vou mostrar para vocês aqui atrás onde sai aonde sai minha agulha, ó. A minha agulha sai bem por baixo da alcinha do ponto de cima, tá vendo? A alcinha da correntinha de cima, tá vendo, ó? E a alcinha do ponto que fica atrás. Eu pego, puxo e dou minha laçada. Tá vendo aí? Ele fica centralizado, ó. Fica bem no centro. Ele não fica nem numa ponta, nem na outra. Ele fica centralizado, porque aí ele fica certinho nos pontos. Aí aqui eu vou fazer 2 carreirinhas. Pretendo fazer 2 carreiras. Depois dessas 2 carreiras, eu volto pro cinza novamente. Deixa eu soltar mais aqui o meu fio. Essa malha aqui é muito gostosa. Eu tô trabalhando com ela, gostei. Eu comprei aqui no armarinho aqui perto da minha casa. Eu não lembro, não tá com um tempinho, eu fiz um porta-garrafa para uma pessoa e eu perdi o rótulo, acabei não guardando o rótulo, gente, para saber. Aí não posso nem informar para vocês. Aí tá aqui, eu vou fazer 2 carreirinhas do rosa, volto para fazer com o cinza. Depois de 2 carreirinhas com o rosa, aí eu vou fazer mais duas, ó, fazer 2 carreiras rosa, vou fazer depois do rosa 2 carreiras cinza, depois 2 carreiras do rosa novamente, 2 do cinza. Acho que eu vou botar umas 3 vezes o rosa, certo? 3 vezes 2 carreiras, com separação com 2 carreiras de cinza. Quando eu tiver no final, eu volto para mostrar para vocês como vai ficar, tá bom? Pronto, gente, voltamos aqui. Eu fiz 2 carreiras do cinza, aliás, 2 carreiras do rosa, 2 carreiras do cinza, 2 do rosa, 2 do cinza e mais 2 do rosa. Quer dizer, vai ficar 3 motivos rosa. Aí agora eu já vou passar para o cinza novamente. Aí eu quero mostrar aqui para vocês, mais uma vez, né, a troca de linha. A gente vai trocar de linha. Vou puxar o meu fio para cá, para trás. Puxar o fio para a parte de trás, para a gente pegar o fio cinza, né? Que agora a gente vai finalizar com a parte cinza. Passei o fio para trás. Como sempre a gente faz, a gente pega na metade, no meio do ponto baixo centrado. Ó, coloquei lá para trás a minha agulha. Vou passar essa alcinha para dentro da agulha de novo, novamente. Vou pegar o fio cinza, que eu vou começar, é a outra cor. Passo na agulha, ó, deixo uma sobrinha
passo o fio em volta da agulha, puxo ele aqui para frente. Pronto. E vou dar uma laçadinha. Antes de eu dar a laçadinha, deixa eu passar o fio rosa e o cinza aqui por cima, que é pra gente ir prendendo ele, certo? Dou uma puxadinha no fio, no cinza, faço uma alcinha. Pronto, faço uma alcinha. Deixa eu cortar aqui o fio rosa. Pronto, porque a gente vai trabalhar com o cinza. Vou deixar os dois aqui, que é pra gente ir puxando, né? Mais uma vez, no meio do ponto, faço uma alça. Mais outra vez, faço mais, fazendo ponto. E vou escondendo, ó, os dois fios, né? Que a gente mudou a cor, cortei o rosa e comecei o cinza. Vou escondendo eles aqui por dentro, ó. E passar por cima, mesma coisa. No meio do ponto centrado, puxa a alça para frente, puxa um pouquinho para esconder. Vou escondendo aqui esse fio. Vou cortar aqui esse excesso. Cortar aqui, que já ficou bastante, né? Já por baixo, aí eu vou cortar o rosa e o cinza. Pronto. E vamos fazer normalmente na cor cinza. Veja. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, aqui foi todo o meu começo. O meu começo foi todo aqui, ó. Desse lado, ó. Isso aqui é onde eu tô iniciando o trabalho. Percebe que não dá para ver a emenda, não dá para ver aonde eu iniciei. Fica todo igual, todo certinho, tá vendo? A parte de trás é a mesma coisa, ó, tá vendo? A mudança de cor fica todo certinho atrás. Aí aqui eu vou fazer no cinza. Deixa eu colocar aqui minha garrafa para mostrar para vocês em que altura vai estar. Eu vou fazer, passar o fio aqui, tá vendo, ó? Aí aqui eu vou fazer mais ou menos umas 6 ou 7 carreiras. Eu vou fazer até mais ou menos aqui, que aí a gente já vai partir para a alça, certo? Aí eu vou fazer as minhas. Quando finalizar que eu for fazer a alça, eu volto aqui para mostrar a vocês como que a gente vai fazer a alça do nosso porta-garrafa. Mas tá ficando lindo, ó. Troca de cor perfeita. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho como é que faz, tá? Não aparece a emenda, não aparece a cor fica perfeita, né, ó. Não fica subindo, né, ó, fica perfeito, ó. A corzinha fica perfeita, tá vendo? Tá bom? Aí depois, quando eu terminar aqui o meu, que a gente for fazer a alcinha, a gente retorna. Pronto, gente, cheguei aqui, ó, voltando aqui o que eu tinha feito, fiquei de fazer as 3, veja como é que ficou o trabalho. Fiz 2 carreiras no rosa, 2 carreiras no cinza, 2 no rosa, 2 no cinza, 2 no rosa. E aqui eu fiz o restante para dar o tamanho da minha garrafa. Aqui já tá o tamanho dela. Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz aqui.
uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 carreiras eu fiz na parte de cima, né? Ó, aí aqui tá o finalzinho do trabalho. Aí eu vou fazer aqui um detalhezinho para mostrar para vocês como que eu faço um detalhe no final, né, para o acabamento, certo? Aqui a gente faz da mesma forma como a gente inicia, como a gente finaliza todas as carreiras, né? De trás para frente na última alcinha. Aí eu puxo o fio para trás, normal, como a gente estava fazendo. Deixa eu ver aqui uma posição melhor para mim colocar aqui, gente. Porque como ela é grande, não vai dar para me ficar aqui. Então, vamos aqui. Tá aqui. Deixa eu puxar aqui para trás. Acho que tá dando para vocês visualizar, né? Puxo aqui para trás, como em todas as carreiras. Coloco bem no centro do ponto centrado de baixo, né? O ponto baixo, mesma coisa. Passo a alça aqui para trás da minha agulha, certo? Dou uma puxadinha só para não ficar muito arregaçado. Aí, puxo o meu fio para frente, como se eu fosse fazer uma alça. Pronto, ó. Como se eu fosse fazer um ponto aqui em cima, né? Ó, um novo ponto, uma nova carreira, mas a gente não vai fazer outra carreira, a gente já finalizou. Pronto. Aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer um acabamento que é só passando entre os pontos baixos centrados daqui de cima. Olha onde é que eu vou entrar. Deixa eu aproximar aqui para vocês. A alcinha, que se eu fosse fazer um ponto, né? Aí eu venho não no meio do ponto centrado, tá? É aqui, ó, nesse espaçozinho debaixo dessa alcinha aqui de cima. Insiro a minha agulha, pego o fio lá embaixo, venho pra frente e passo nessa alça, ó. Formo a alcinha da agulha, venho no próximo espaçozinho, não no ponto, ó, não no ponto centrado, é nesse buraquinho da alça de cima, tá vendo? Coloco, puxo o fio, trago para frente, passo na minha alça. Mais uma vez no próximo, por baixo da laçadinha, puxo o fio e passo pela minha alça da agulha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como vai ficando. Passo no buraquinho, puxo, e deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Ó, estão vendo? É como se fosse não, é o ponto baixíssimo. Pronto, é um ponto baixíssimo que eu faço em todos os pontos baixos, tá vendo? Ó, em toda a alcinha, por baixo da alcinha, aqui em cima tá a alcinha, ponto. Aí eu passo embaixo delas, nesse buraquinho, né? E vou fazendo o ponto baixíssimo e vai formando isso aqui. Vai formando como um acabamento na alça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é que fica. Eu vou dobrar aqui para vocês verem como que ela vai ficando larguinha, ó. Ó a diferença daqui dela com a alça e aqui com o ponto baixíssimo. Ela vai ficando larguinha assim, ó. Esse acabamento para cesto, para cachepó, para aquelas coisas que a gente faz com fio de malha, é justamente esse acabamento, para ele dar uma estrutura na parte de cima do trabalho, né? Do cesto ou do cachepó, o que você for utilizar. Eu tô utilizando aqui o porta-garrafa. Mas vamos supor que seja um cachepózinho pequenininho para bordar porta-treco, alguma coisa assim parecida. E aí a ideia, você pode fazer a quantidade pouca de carreira, como aqui, e fazer o detalhezinho nessa cor e fica um cachepózinho para você colocar alguma coisa, certo? Então, aqui a gente vai continuar fazendo isso aqui até o final. Vou fazer até o final, ó. E depois daqui, eu já vou
para fazer as alças. Pra gente colocar aqui no nosso porta-garrafa, certo? Ó, gente, cheguei aqui no final, né? Veja como ficou aqui a estrutura, ficou bem larguinho. Olha, quando a gente faz esse tipo de acabamento, ele fica bem larguinho, dá uma estrutura bem bacana, né? Pro cesto. Aí aqui, ó, chegou no final, eu vou fazer o acabamento, o fechamento, para não aparecer, né? Tá vendo como fica larguinho, ó? Então, isso aqui para cesto, para os cachepó, para as coisas, fica muito bacana. Vamos lá fazer o fechamento. Aqui eu passo a minha agulha por baixo dessas duas alças da primeira alça que eu fiz. Passo por baixo, de cima para baixo, tá? Ó, passei. Pego aqui minha alça e vou levar ela para lá. Aí essa aqui, como é afinal, eu já até cortei o fio, eu vou puxar ela toda, ó. Ó, vou puxar ela todinha. Pronto, vou dar só, soltar um pouquinho, que é pra não ficar muito presa, porque para ficar igual como nas outras, ó. Para não ficar repuxado, ponto repuxado, ó. Passei, vou simular uma alcinha, ó. Vou colocar a minha agulha aqui no início, onde a gente fez o primeiro ponto, ó. E vou passar aqui dentro. Vou fazer, dar um jeitinho de passar por dentro da outra alça, da alça onde saiu o fio, né, ó, deu para entender, né, ó. Deixa eu voltar de novo, peraí. A gente terminou nessa alcinha aqui, ó, puxei todo o fio já que eu cortei, passei por baixo da outra alça, dou só uma puxadinha, vou simular uma outra alcinha aqui, ó. Aí, como é que eu vou fazer? Vou por trás, pelo espaço do primeiro ponto, vou entrar aqui nessa alcinha, na última alça onde saiu aqui, ó, e vou puxar meu fio lá para trás, ó. Estão vendo, ó? Simulou uma alça, né, ó, uma alcinha. Esse fio tá para trás, eu vou mostrar para vocês aqui por trás, ó, tá vendo? Ele tá aqui para trás. Perdão, gente, tá aqui. O fio que eu puxei, ó, veio aqui para trás. E aqui eu vou arrematar ele, levando ele por dentro das outras alcinhas. Vou pegar uma agulha mais fininha, ó. Peguei uma agulha mais fininha só para me auxiliar aqui, para mim puxar esse fio. A gente vai ter um pouquinho de dificuldade agora, por causa que a gente vai ter que abrir, ela é estreita, né, isso aqui. A gente vai abrir um pouquinho aqui, não se preocupe que não deforma, não estraga a peça não, tá? Meu fio tá aqui, aí eu vou puxando ele, ó, por baixo dessas alcinhas que tem aqui, ó, para ele ficar por dentro, ó, puxei todinho, ó. Aí, aqui, tá vendo o ponto centrado atrás? Isso aqui é o avesso, aí eu vou puxando, ó, passo o fio para essa minha agulha, ó, e vou puxando. Que é para esconder esse fio, ó. Ó. Puxei. Ó. Vou puxando ele. Tá vendo, ó? Por onde eu vou passando, eu vou escondendo. Pronto. Tá bom. Deixa eu ver como ficou aqui, não tá repuxado. Já passei aqui por dentro, ó, em tudo. E vou cortar o fio. Ó. Aqui, se você quiser colocar um pouquinho de cola
Ou não, eu não coloco não, viu, ó. Deixa aqui atrás, ninguém vai ver. Deixa eu afastar minhas coisas pra cá. Pronto. Ó como é que ficou. Ó. Ele ficou bem estruturado, né, ó. Bem estruturado. Aqui você não consegue perceber onde ficou o início, a finalização da peça. Eu vou girar todinho aqui para vocês verem, ó. Vocês estão vendo? Virar assim que é melhor, né, ó. Vocês estão vendo como a gente não consegue ver o início e o fim, porque fica perfeito, olha. Ó, fica perfeito, ó. Perfeito, você não consegue. Ó, aqui também, ó, o disco, né, da base, tá vendo, ó, perfeito, tudo centralizadozinho. E aqui, ó, também por cima é a mesma coisa, você não consegue perceber o início, o fim, porque é perfeito, né, o acabamento, ó, o acabamento perfeito, perfeito, ó, perfeitinho. Agora, a gente vai fazer a alça, tá certo? Eu vou ver o meu fio aqui pra gente tá fazendo a alça. Deixa eu puxar aqui. Gente, hoje na minha cidade tá tendo jogo clássico. Então, pode ser que tenha fogos. Se por acaso tiver muito, aí eu vou dar uma parada no vídeo, tá? Por enquanto tá tranquilo aqui. Deixa eu afastar para não ficar atrapalhando a imagem aqui. Então, se tiver barulho de fogos, vocês desculpa aí, porque tá tendo jogo na minha cidade. Olha, pro início da alça, a gente vai fazer separado, porque depois a gente prende, tá? Na peça. Então, é o seguinte, como que eu faço? Eu deixo bastante, uma sobra bastante, porque através desse pedacinho, né, o tantinho que eu deixar aqui vai ser aonde eu vou já prender, vou aproveitar para prender na peça, né? Então, eu deixo assim, mais ou menos assim, uns 50 centímetros. Mais ou menos isso, uns 50 ou 60 centímetros, isso aqui eu acho que já dá. Acho que nem precisa de tanto, vou até diminuir mais um pouquinho. Uns 50 centímetros, 40, pouquinho, tá? Aí eu vou dar uma laçadinha, como se eu fosse iniciar meu trabalho normal. Ó, a laçadinha, um nó corrediço. Vou fazer duas correntinhas, volto na primeira correntinha, ó. Volto aqui na primeira correntinha, puxo minha alça e faço como se fosse um ponto baixo, né, ó. Deixa eu voltar aqui. Duas correntinhas, aí eu volto na primeira correntinha que eu fiz, puxo o fio lá de trás, venho como se fosse um ponto baixo. Pronto, ó. Fiz um ponto baixo. Viro o meu trabalho, ó, tá aqui, né, ó, aqui é a correntinha. Deixa eu aproximar. Aqui está a correntinha. Eu vou virar assim como se fosse ao contrário. Vou na alça aqui de trás, ó, e vou pegar o fio, fazer duas laçadinhas. Tiro essas duas laçadinhas. Viro de novo, sempre eu vou virando para lá, ó. Sempre virando para lá, ó. Não é pro meu lado, é o contrário, né? Para lá. Ó, aí apareceu duas alças, estão vendo? Ó, duas alças. Vou passar minha agulha nessas duas alças. Vou puxar o meu fio para frente. Formei mais duas alças. Vou puxar a laçada para tirar essas duas alças. Pronto, ó, tá ficando assim. Viro mais uma vez, ó, apareceu duas alças novamente. Passo, introduzo a agulha,
puxo o fio por baixo dessas alças, formei mais 2 alças. Nessas 2 alças, puxo o fio e retiro as 2 alças. Fiquei com uma só. Giro novamente, já tem 2 alcinhas aqui, passo por baixo, pego o fio lá atrás, trago para frente, fiquei com 2 alças, retiro essas 2 alças, fiz mais um pontinho. Deixa eu aproximar um pouquinho, gente, só para ficar mais pertinho para vocês verem. Pronto. Ó, aí, ó, viro o trabalho novamente, passo nessas 2 alcinhas, ó, 2 alcinhas, ó. Pego o meu fio, passo nas 2 alças, fiquei com 2 na agulha. Pego o fio, retirei as 2, ó, giro mais uma vez, passo nas 2 alcinhas, puxo o fio, fiquei com 2 alças e retiro essas 2, ó. Sempre assim, girando para lá, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, gente, quando eu atingir o tamanho que eu quero, que eu acho necessário, que vai dar para minha garrafa, eu venho aqui para mostrar para vocês. Mas é esse o trabalho, ó. Sempre girando, ao contrário de mim, né, para lá. Puxo o fio nas 2 alcinhas, fico com 2 alças na agulha e retiro, ó. E sempre virando, tá? Deixa eu mostrar para vocês como está ficando o trabalho, ó. Ela vai ficando assim, ó. Parece umas escamas, tá vendo, ó? Parece umas escamas, ó. Ó. Tá? Eu vou fazer a minha aqui e quando atingir o tamanho que eu vou ver que é o necessário para meu porta-garrafa, eu volto para mostrar para vocês e ensinar a prender aqui no porta-garrafa. A gente vai prender aqui, ó. Vamos prender a alça aqui, tá bom? Depois eu volto. Pronto, pessoal, olha, finalizei a minha alça, né, ó, fiz todinho o comprimento que dá certo. Como eu disse, eu deixei, ó, tanto no início, ó, deixei uma quantidade de fio no início, que é pra gente poder, com esse fio a gente vai prender ali, na peça, né? Aí no final também, ó, eu cortei bem grande. Talvez nem precise de tudo isso, mas eu deixei bastante para não faltar. Aí fiz todinha ela naquele ponto, parece uma escama, gente, ó. E essa alça aqui serve para bolsa também. É um tipo de alça, né? Aí eu vou pegar meu porta-garrafa, vou olhar aqui qualquer lado, né? Porque ele não, como eu falei, a finalização dele é tão perfeita que a gente não, eu sei aonde que tá, né? Mas você olhando assim, você não consegue perceber, porque ficou bem perfeitinho, né? Ó, ficou perfeita, sem emenda, ficou bem legal. Aí eu vou dividir no meio aqui, ó. Como que eu faço? Vou dividir ela no meio, para mim fazer bem no meio. Quando eu for fazer, colocar a alça, vou colocar de um lado e de outro, né, para ficar bem no meio, ó. Vou escolher aqui o meio. Pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz, né? Marcar o meio da peça, que é onde eu vou prender. Vou escolher esse ladinho aqui para prender, pronto. Vou prender nesse ladinho aqui. Aí, como que a gente vai fazer? Eu não boto bem na pontinha, ó. Eu não boto bem na borda, eu gosto de descer mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai colocar água na garrafa, vai ficar pesado, né? Para não esticar muito, né? Que é ela que vai esticar, estica bastante, ó. Mas mesmo com o peso, ela não vai esticar tanto, certo?
Aí eu vou colocar aqui e vou fazer o arremate dela cruzado. Peguei aqui uma agulha de tapeceiro, vou passar o meu fio, né, pela agulha. Pronto. Pode ser feito também, gente, com a mesma agulha, né, do trabalho. Ou uma mais fina. Tem uma agulha aqui mais fina, ó. Uma agulha mais fininha do que a que eu estava trabalhando. Pode ser que dê certo também. Como que eu faço? Eu vou passar ela aqui para ela ficar bem igual, porque para não ficar essa pontinha aqui, né, ó. Para não ficar essa pontinha, eu vou passar o fio por baixo dessa outra argolinha ali, ó. Só para ajustar. Vou dar uma aproximadazinha para vocês verem melhor. Nessas duas alcinhas aqui, só para igualar. Só para ficar igual, não ficar pontudo, ó. Tá vendo, ó? Eita, desculpa, gente, ó. Passei na alça e aí ficou igual, tá vendo, ó? Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar nesse, vou botar, tá vendo como eles entre os pontos fica, né, um espaçozinho, um buraquinho, né, ó, entre os espaços, ó. Eu vou enfiando aqui, tem os espaços entre um ponto e outro, né, ó, entre um ponto e outro. Então, eu vou inserir aqui, vou colocar aqui, vou inserir ela aqui nesse ponto, porque ela pega dois pontos, né, ó, dois pontos centrados. Então, vou nesse aqui e vou puxar a agulha, o fio vai lá para trás. Pronto, ó. Tá vendo? Ela vai ficar em duas. Aí aqui, a gente vai começar, ó, na mesma, vou sair aqui nesse ponto aqui, do lado, ó. Tá aqui minha, eita, gente, perdão. Deixa eu arrumar aqui a câmera para ficar melhor. Pronto. Ó, nesse ponto, são dois pontos, né? Então, olha, nesse ponto aqui, deixa eu pegar minha agulha para explicar. Aqui eu coloquei, né, o fio. Saiu lá atrás, aí eu vou pegar aqui. Aí aqui eu vou passar por dentro da argolinha da alça. Que é para prender ela primeiro, né, ó. Puxo o fio. Puxo o fio. Aí eu vou passar aqui dentro dessa argolinha, ó. Das primeiras argolinhas. Eu gosto de passar nas duas. Pronto. Puxa. Pronto. Prendi já de um lado e de outro, ó. Prendi ali e prendi aqui. Aí aqui, como que eu vou fazer? Eu vou voltar no mesmo onde eu saí. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto cruzado, um X. Fazer desse ponto para cá e desse ponto para cá. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, onde eu tinha saído no início, e vou pegar bem aqui. Deixa eu puxar primeiro, que fica melhor. Puxar o fio lá para trás. Puxei. Não aperta muito, que é para não repuxar a peça. E eu vou sair bem aqui, gente, ó. Vou ter... Aqui, ó. Peraí. Vou sair bem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Ó. Tá vendo, ó? Duas carreirinhas para baixo. Ele pega... A alça pega dois pontos, né? Um, dois. Aí eu duas carreirinhas para baixo, deixo duas carreirinhas para baixo, inseri a minha agulha de trás para frente, puxo o fio
E vou sair ali novamente, ó, no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar. Ó. Sair no mesmo lugar, dou uma puxadinha. Aí agora eu vou passar mais uma vez, eu gosto de passar 2 vezes. No mesmo lugar aqui, vou passar mais uma vez, ó. Ó, a agulha saiu no mesmo lugar. Puxo. Pronto, já subiu. Dou uma arrumadinha nela aqui para ela ficar bonitinha. Vou inserir no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar onde da outra vez. Puxo. Deixa eu puxar mais um pouquinho, que é para ficar mais apertadinho. Pronto. Ó. Aí agora eu vou colocar a agulha lá por trás para sair aqui, ó. Nesse ponto de cá. Ó, inseri a agulha, ó. Estão vendo, ó? A agulha saiu, puxo. E venho pra cá, ó. E venho pra cá, porque ela vai fazer o quê? Ela vai cruzar, ó. Vai vir pra cá. Ó. Olha. Fez tipo um X. Tipo não, um X, né, ó. Vou arrumando. É normal. Puxo mais um pouquinho. Vou no mesmo lugar. Ó, saiu no mesmo lugar. Que ali eu passei 2, aqui eu vou passar 2 também, ó. Puxei, vou passar mais 2. Insiro no outro lugar. Aliás, no mesmo lugar, né, ó. Estão vendo, ó? Ficou tipo um xizinho, ó. Sobre o ponto, ó. E ela tá presa, tá vendo, ó? Ela tá presa. Pronto. Aí eu só vou fazer o seguinte. Vou inserir mais uma vez aqui, ó. Nesse ponto de cá. Pra pegar aqui, ó. Pra prender essa minha alça, ó. Vou passar aqui na alça de novo. Na alça que a gente fez, né? Pra segurar. Puxar. Puxei, ó. Só pra dar mais uma reforçada. Ó, desço aqui no ponto, não era 2 pontos. Desço aqui nesse ponto. No ponto que fica no meio. Lá pra trás. Vou lá pra trás, ó. Saiu lá atrás. Peraí. Pronto. Ó, puxo lá pra trás. Prendi. Vou sair aqui onde eu tava, sair a primeira vez, ó. Sair mais uma vez. Vou pegar essa alcinha de cá, porque como eu peguei a de lá, agora eu vou pegar a de cá. Pra ficar na mesma direção, ó. 2 alças. Pronto, ó. 2 alças. Puxei. E vou sair, botar no mesmo buraquinho que eu botei lá pra trás. Primeira vez, pronto. Puxo lá atrás, ó. Tá vendo, ó? Ó como ficou firme, ó. Olha, ó. Ficou firme. Tá vendo? Fiz um xizinho, que é tipo um detalhezinho. Vou mostrar a parte de dentro agora pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Na parte de dentro, ó. Fica assim. Aí, o que que eu vou fazer? Com essa mesma linha aqui, não vou dar nó, nada. Eu vou passar ela por dentro dos fios, ó. Vou passar por dentro dos fios das alças do ponto de baixo, né, ó. Vou passando por dentro. Vou passando, ó. Passei
com 3 fios. Deixa eu puxar aqui. Ó. Tá vendo, ó? Passei aqui. Ó. Tá ali, onde eu passei as agulhas. Passei aqui. Aí, vou voltar na de cima, nas alcinhas dos pontos de cima, volto mais uma vez. Só para segurar, que ela tá bem firme, eu gosto de dar 2 voltas. Uma indo e outra voltando. Pronto. Vou puxar a agulha. Acho que eu passei em ponto demais, gente. Peraí. Vou tirar só um. Pronto. Ó. Pronto, ó. Passei indo e passei voltando, certo? Ó. Aí, eu vou cortar o fio. Vou cortar o fio. E depois eu passo uma colinha. E o cortador tá meio cego, né, gente? Pronto, ó. Você tá vendo, ó? Ficou a pontinha. Se eu quiser, eu posso deixar assim, ou também posso pingar uma colinha aqui e deixar ele bem escuridinho. Tá vendo como ficou perfeito, ó? Mesmo lá na parte de trás, fica perfeito. E a frente, ó. A frente, ó, como fica o detalhe, ó, bem seguro, ó. Bem seguro. Tá vendo? Aí, eu vou fazer agora desse outro lado de cá e volto para mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Pronto, gente, ó, voltei para mostrar como é que ficou o meu porta-garrafa. Ó, já coloquei minha garrafa dentro, a alça, ó, de um lado e de outro. Ó, o xizinho, né, que a gente traçou. E aqui do outro lado também, ó, o mesmo traçado, a alça. Eu fiz nessa altura porque quando você coloca a água, né, vai pesar, então ela vai esticar um pouquinho, ó. Né, ó, vai esticar um pouquinho. Aí tá aí o nosso porta-garrafa, veja. E todas essas técnicas que eu utilizei aqui, você pode utilizar, você fazer bolsa, fazer cesto, a base perfeita, essa base aqui é a base perfeita, né? O fechamento perfeito, que não acha emenda, né? A alça que serve para alça de bolsa, o acabamento daqui que serve para o cesto, quer dizer, foram várias técnicas que eu usei aqui nesse porta-garrafa que você pode utilizar em outra peça, tá certo? Então, finaliza aqui essa videoaula, tá bom? Desse porta-garrafa, porta-vinho, agora no final do ano, você quiser presentear, fica muito belo, um porta-vinho, tá? E pode até colocar alça de couro também, em vez de fazer a alça trançada assim, pode também fazer a alça de couro, né? Fica perfeito. Gente, então eu quero aqui agradecer, tá bom? A todos os inscritos que estão chegando e vocês que estão ficando. Pode ter certeza que a gente vai gravar muita videoaula, vamos fazer muito vídeo de produção, tá bom? E aí, eu peço que se inscreva, não se esquece, né, de se inscrever no canal, não se esquece de ativar o sininho para chegar a notificação para você quando eu postar e compartilhar também, tá bom? Então, até a próxima aula.